Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Este é o nosso 31º dia de meditações quaresmais. E nós estamos falando, nesses dias, sobre as virtudes cardeais. Já falamos sobre a virtude da prudência, já falamos sobre a virtude da justiça, a justiça que é devida ao próximo e também a justiça que é devida a Deus, através da prática da virtude da religião. E hoje nós iremos falar de uma terceira virtude cardeal, que é a virtude da fortaleza. O Catecismo da Igreja Católica define da seguinte maneira esta virtude. A fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. Ela firma a resolução de resistir às tentações e superar os obstáculos na vida moral. Desta maneira e através dessa definição, a virtude da fortaleza, ela tem duas características principais. Primeiramente, a característica de empreender e, em segundo lugar, a característica de tolerar. Então, empreender significa nós termos firmeza para praticar o bem moral, mesmo em meio às dificuldades. Então, nós fazermos algo, darmos uma resposta, termos uma atitude e sermos firmes diante das dificuldades que nos acontecem. E a segunda coisa que é tolerar. Quando nós não somos capazes de dar uma resposta eficiente para resolvermos a situação e as nossas forças simplesmente não bastam, nós sermos capazes também de ter a força para resistir e tolerar estas realidades. Depois nós vamos ver que uma das virtudes que estão anexas à virtude da fortaleza é também a virtude da paciência. A virtude da fortaleza, ela nos torna capazes de vencer o medo, inclusive o medo da morte, de suportar a provação e as perseguições. E ela dispõe a pessoa a aceitar até a renúncia e ao sacrifício de sua vida para defender uma causa justa. O homem forte é aquele que vai à frente, é aquele que é decidido, que tem valor e é constante na sua busca de fazer o bem, de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus. O homem forte, o homem que cultiva a virtude da fortaleza, ele é como um soldado decidido que avança pelo campo de batalha sem desistir. Por outro lado, ele também sabe suportar com paciência e mansidão as dificuldades, sem se desesperar ou desanimar da batalha quando as coisas não lhe correm bem. E aqui nós devemos nos lembrar daquilo que Jesus nos diz no Evangelho, porque a virtude da fortaleza também está ligada e pode receber o nome de coragem. E Jesus nos diz: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Jesus, ele é o modelo perfeito de homem forte que soube empreender, que soube viver a sua missão, mesmo em meio às incompreensões que ele viveu, e também soube resistir de maneira pacífica aos seus sofrimentos, entregando tudo a Deus e fazendo a vontade do Pai. Esta virtude da fortaleza, ela é a virtude que levou os grandes santos a testemunharem a sua fé e é a virtude própria dos mártires, aqueles que entregaram a sua vida e que derramaram o seu sangue pela fé. Eles viveram até o fim esta virtude da fortaleza e mesmo quando todas as situações externas levavam eles e pressionavam eles a renegar a fé, eles foram firmes, foram fortes e proclamaram a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A virtude da fortaleza, ela tem como característica uma força de caráter ou uma virilidade que dá força à alma para progredir e para buscar um bem árduo, sem deter-se por medo, nem mesmo pelo temor da morte. Então, mesmo que um bem nos seja árduo e nós sabemos que vamos ter que empreender um caminho difícil para alcançá-lo, quando nós temos a virtude da fortaleza, nós não nos negamos a fazer esse sacrifício para conquistar esse bem que é necessário. A fortaleza, como nós vimos, é a virtude do bem árduo,
que se defronta com o mundo, o nosso mundo atual, que busca o bem fácil. Este é o dilema que sofrem as pessoas mal formadas ou desinteressadas pelo verdadeiro bem. As pessoas normalmente hoje em dia têm buscado aquilo que são as facilidades, mesmo que isso seja uma ilusão, seja uma mentira e isso não seja verdadeiro. Enquanto pela nossa disposição moral, nós devemos ter sempre dentro do nosso coração o desejo de aspirar, buscar e lutar pelo bem e pela verdade. Nós podemos praticar a virtude da fortaleza através de alguns atos. E eu gostaria de enumerar alguns desses atos pelos quais nós podemos praticar esta virtude. Primeiramente, naquilo que é próprio da capacidade de empreender, de realizar algo mesmo nos momentos difíceis. Então, a primeira coisa é sermos capazes de nos esforçarmos o necessário para vencer qualquer dificuldade que se nos apresente. Depois, é ter a decisão para nos resolvermos prontamente a cumprir aquilo que é o nosso dever, mesmo que isso nos custe. Depois, também, nós podemos ter a coragem de nós fazermos esforços proporcionais às dificuldades. Se as dificuldades são grandes, nós temos a disposição, nós temos o desejo de também fazer grandes esforços para vencer essas dificuldades. E conforme as dificuldades vão crescendo, nós devemos manter a disposição também de continuar nos esforçando diante dessa situação. Então, o esforço nosso deve ser proporcional àquilo que a dificuldade do momento está exigindo de nós. E depois, também, nós devemos ter uma constância para continuar esse esforço até o fim, apesar da persistência das dificuldades e apesar também das coisas novas que possam aparecendo e que às vezes também vão dificultando mais ainda a situação. Nós devemos ter a virtude também da constância de perseverarmos até o fim. Nós já refletimos numa outra meditação sobre esta virtude da perseverança e sobre esta realidade da constância também que nós somos chamados a ter. Porque muitas vezes nós somos tentados, diante de uma situação difícil, nós somos tentados a desistir, a voltar atrás, a buscar um caminho mais fácil. A segunda forma de nós praticarmos a virtude da fortaleza é com o tolerarmos as provações. A primeira forma é de nós empreendermos, executar coisas difíceis. A segunda coisa é tolerar as provações. Então aqui nós podemos dizer que para praticar essa virtude nessas situações, nós temos a capacidade de tolerar os sofrimentos, as doenças, as zombarias, as calúnias de que nós somos vítima. E aqui a coisa muito importante é nós recorrermos a Deus na oração. Jesus nos ensina a rezar por aqueles que nos caluniam, por aqueles que nos perseguem, rezar pelos nossos próprios inimigos e procurar cultivar no nosso coração um amor mesmo para com quem nos faz o mal. Existem algumas virtudes que são ligadas à virtude da fortaleza. 3 virtudes mais especificamente. A primeira delas é a virtude da magnanimidade. Esta virtude da magnanimidade, ela significa uma grandeza da alma ou uma nobreza de caráter. É uma disposição nobre e generosa para empreender coisas grandes por Deus e pelo próximo. E isso de maneira desinteressada. Nós somos capazes de nos arriscar, de fazermos algo que exige um grande esforço da nossa parte para a honra de Deus e também para socorrer o nosso próximo em suas necessidades. Isso é ser magnânimo. Depois, a segunda virtude relacionada com a virtude da fortaleza é a virtude da paciência. Esta virtude, ela nos faz suportar com igualdade de alma, com igualdade de ânimo, por amor a Deus, os sofrimentos físicos ou morais que nós possamos padecer. E por fim, a outra virtude que está ligada à virtude da fortaleza é a virtude da constância, que é a disposição de nós lutarmos até o fim ou sofrermos até o fim, sem nos deixar abater pelo desânimo, sem esmorecer.
Então nós somos chamados a pedir a Deus esta graça de crescermos nesta virtude da fortaleza, mas também pedir ao Espírito Santo que infunda em nós esta fortaleza, esta força que animou os mártires a entregarem a sua vida pela fé. Esta virtude da fortaleza, ela é também um dom, ela é um dos dons do Espírito Santo. Por isso, nada mais justo do que nós pedirmos a Ele que nos dê a graça de praticarmos e de vivermos esta realidade nas nossas vidas. Eu deixo a você como sugestão para meditação sobre esta virtude um texto de São Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículos de 10 a 14, em que São Paulo vai nos dizer a frase que você também pode meditar ao longo desse dia. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus te abençoe.